Bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia. Para aqueles que eu não tive o privilégio de cumprimentar, uma boa Páscoa para todos. Sejamos todos muito bem-vindos. E, na verdade, nós só vamos continuar aquilo que nós começamos na sexta-feira, tá? Então, eu gostaria de fazer uma oração. Gostaria de te convidar a baixar sua cabeça. Senhor Deus, nós agradecemos a Ti por esse momento. Agradecemos por esse dia que lá fora tem o sol e está muito bonito, mas pelo seu significado. Agradecemos porque Tu estás vivo. Obrigado por isso. É isso que nós vamos comemorar, é isso que nós vamos ver, é isso que vamos partilhar e participar hoje aqui. Nós celebramos a vida e é por isso que estamos aqui todos reunidos. Em nome de Cristo. Amém. As crianças podem descer, depois vocês voltarão para o momento do louvor, tá bom? Mas fiquem todos à vontade aí. Muito bem, então na sexta-feira nós havíamos observado a trajetória de Cristo, desde quando ele termina a ceia com os seus discípulos, vai para o jardim orar, vem a guarda do Sinédrio e o prende por meio da traição de Pedro, ele é colocado diante dos sacerdotes, ele é levado para a casa do sacerdote Anás, chamam Caifás, uma grande parte do Sinédrio está ali, fazem um julgamento completamente rápido e sem qualquer tipo de legalidade, ele é condenado. Eles esperam de manhã até levá-lo a Pôncio Pilatos. Jesus é colocado diante de Pôncio Pilatos não sabe muito bem como proceder. Ao descobrir que Jesus é galileu, ele envia Jesus para ser apresentado a Herodes. Herodes recebe Jesus, Jesus fica calado diante deste rei, e Herodes então o devolve para Pôncio Pilatos, dizendo: o que Pilatos quiser fazer, para mim está feito. Pilatos então tem uma dúvida sobre Cristo realmente ser culpado, e ele vai oferecer o perdão pascal, que era o costume de alguns cidadãos, que liberavam um preso todo ano, e ele coloca Jesus ou Barrabás. O povo liberta Barrabás por meio da pressão que o Sinédrio está fazendo sobre eles, e quando Pilatos pede o que deve ser feito com Cristo, dizem que é para ele ser crucificado. Jesus então carrega o traço da cruz nas costas e passa pelas ruas de Jerusalém, sendo humilhado, até chegar ao Gólgota, onde ele é erguido na cruz, e lá então, por 6 horas, ele agoniza até a morte. E nós terminamos então na sexta-feira com Jesus sendo colocado no sepulcro. A Bíblia não narra quase nada sobre o que aconteceu no sábado, porque como todos nós sabemos, o sábado ele é um dia em que o judeu não faz qualquer tipo de serviço. A única narrativa que nós temos do que aconteceu no sábado é Mateus 27, falando que os líderes judeus tentaram garantir que ninguém fosse mexer no corpo de Cristo e colocam então uma guarda para ficar, um destacamento de guardas para ficar observando o sábado, o sepulcro de Cristo. Então o sábado ele passa praticamente em silêncio. Eu não sei você, mas eu fico imaginando o que foi que os discípulos estavam pensando. Todas aquelas pessoas que colocaram a sua fé em Cristo e ficaram pensando, porque, como eu disse, a cruz ela tem um elemento que remete ao passado. Nós acompanhamos aqui Isaías 53 e vimos como Isaías 53 promete o perdão do pecado por meio de um braço que Deus levantaria, que seria alguém sem beleza, que seria alguém considerado desprezado por todos nós, e sobre ele cairia
o perdão dos pecados. Não sei o que os discípulos estavam pensando, talvez com a certeza e a convicção de que seus pecados estavam perdoados e tudo mais, o que eles deveriam fazer a partir de agora, e eu acho que eles não esperavam o que aconteceu no domingo de manhã. Mateus capítulo 28, versículo 1, narra assim: depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, as suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos e está indo diante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas, cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia, lá eles me verão. Aqui agora, então, eles entenderam, ok, Jesus era o Cordeiro de Deus que morreria para os nossos pecados. E como eu falei, a cruz ela é muito importante para nós cristãos, porque a cruz nos remete ao passado do pecado, ao passado que o pecado foi vencido por Cristo. Toda aquela condenação que estava sobre nós, ela foi imediatamente retirada, porque a ira de Deus que deveria cair sobre a minha vida e a sua vida, cai agora sobre Cristo. E aí então, a partir desse momento, nós temos acesso ao céu. Mas a ressurreição, o domingo de manhã, tem a ver com o futuro. Então, olharmos para a cruz nos remete ao passado, mas quando lembramos da ressurreição, somos automaticamente remetidos ao futuro. Para isso eu quero te convidar a abrir um texto que está lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, para mostrar como a ressurreição agora então ela aponta para o futuro, e em Cristo agora todas as coisas elas convergem. O passado e o futuro. Tudo termina e começa em Cristo. Por isso que lá em Apocalipse ele mesmo diz: sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Todas as coisas do universo, tudo vai convergir agora em Cristo. Ele é o elemento que vai unificar toda a criação e todas as coisas, vai trazer a elas agora significado, mas também vai trazer esperança. 1 aos Coríntios, capítulo 15, Paulo está ensinando para essa igreja a respeito da ressurreição. Como aconteceria a ressurreição? Como seria para nós agora olharmos e encararmos a ressurreição de Cristo? E Paulo vai ter uma palavra dura a partir do versículo 12, nós não vamos ler tudo, mas a partir do versículo 12, Paulo ele vai ter uma palavra dura, porque algumas pessoas estavam dizendo assim: Cristo não ressuscitou. Não existe esse negócio de ressurreição. É muito complicado de nós entendermos como é que funciona a ressurreição. E é o que eu sempre digo para as pessoas que se aproximam de Cristo, que acabam conhecendo um pouco melhor a Bíblia, eu sempre aviso: a partir de hoje esteja acostumado com milagre. E milagre é uma coisa inexplicável. Porque se fosse explicável, não era milagre. Então, milagres são coisas que extrapolam ao nosso entendimento. Nós somos pequenos demais para entender. É como se uma formiga, ao passar pela nossa frente, olhasse para nós e tentasse nos decifrar. Nós somos muito mais complexos do que uma formiga.
Uma formiga jamais conseguirá explicar qualquer coisa da nossa existência, dado a diferença que nós temos em tudo, na nossa biologia, na nossa mente, no nosso pensamento. Assim é Deus conosco. E Deus faz coisas que para nós são inexplicáveis, e isso é milagre. E todo cristão precisa se aproximar de Deus sabendo que isso pode acontecer. Porque Deus, Ele opera milagres. E Paulo vai explicar para essa igreja que sim, se estão pregando que Cristo não ressuscitou, então, na verdade, o cristão ele é digno de pena. Ele fala no versículo 14, se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Nesse caso também os que dormiram em Cristo estão perdidos. E o versículo 19, se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. É por isso que eu digo que a ressurreição aponta o futuro. Porque Paulo está falando da esperança, está falando da fé em que depositamos em Cristo. E a ressurreição agora, ela vai apontar o futuro. A cruz, ela nos transforma, muda o nosso passado, o nosso destino. Aquilo que nós deveríamos sofrer de pena. E a cruz agora nos enche plenamente de esperança. E é aí, quero que você olhe comigo agora, a partir do versículo 35 de 1 aos Coríntios, capítulo 15, onde diz assim: mas alguém pode perguntar como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato! O que você semeia não nasce, a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outras, os peixes outra. Há corpos celestes e há também corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um e dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro da lua, outro das estrelas, e as estrelas diferem em esplendor umas das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado perecível ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza, ressuscita em poder. É semeado em um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente, o último Adão, espírito vivificante. Não foi espiritual que veio antes, mas o natural, depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu declaro a vocês que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao som de uma trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade,
o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. O que Paulo está dizendo aqui? Que a cruz, sim, ela resolve o passado, a condenação. Nós não temos mais dívida com Deus. E a ressurreição agora nos enche de esperança, pois seremos semelhantes a Deus. Nós não herdaremos todo o nosso potencial celestial nesse corpo que nós temos aqui. Por isso, Cristo se torna o primeiro. Cristo se torna aquele que aponta o que nós viremos a ser. O que ele diz aqui é que nós seremos iguais ao homem celestial. E isso não acontece agora aqui. Nós temos sim o que Paulo incentiva em Romanos 12, transformar a vossa mente. Nós temos que pensar de uma forma nova. Nós temos que pensar de uma forma celestial aqui na terra. Mas nós ainda sentimos dor quando caímos, quando nos machucamos. Nós ainda precisamos de alimento para que o nosso corpo consiga sobreviver. Nós precisamos ainda continuar respirando oxigênio para que as nossas células possam fazer todo o trabalho e não levar esse nosso corpo a um caos e um colapso. Também Paulo está dizendo que nós vamos morrer. Chegará um momento em que Cristo ainda não terá voltado e talvez os dias que Deus determinou para mim na terra cheguem ao fim. E nós morreremos como Cristo morreu na cruz. Mas se estamos em Cristo, se depositamos fé em Cristo, ressuscitaremos como Ele ressuscitou. Eis a nossa esperança. O fato de Cristo ter ressuscitado dá para nós agora a capacidade de olharmos para aquilo que vai acontecer. E essa é a nossa esperança. Por isso nós, como cristãos, não vivemos uma vida olhando para uma cruz e se lamentando da morte. Mas nós guardamos e levamos adiante a esperança da ressurreição. E é por isso que estamos aqui hoje. Por isso que logo depois de se reunir lá em Mateus 28, com os seus discípulos, o que Jesus vai falar para os seus discípulos em Mateus 28? Os versículos mais famosos que você vai ver em Mateus 28. Ide por todo o mundo e proclamem esse evangelho. Ensine-os a obedecer tudo quanto vos tenho ensinado. Batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou com vocês até a consumação dos séculos. Nós aqui agora, nós nos tornamos tão somente aquilo que de Cristo pode ser visto pelas pessoas que ainda não o conhecem. Nosso objetivo não é ficarmos aqui e termos uma casa bonita, legal, uma super mansão. Não é aqui acumularmos bens e termos uma casa no campo, uma casa na praia, cada vez mais bonita. Não é aqui nos enchermos de bens e dirigirmos carros cada vez mais caros, usarmos roupas cada vez mais estilosas, usar o último tipo de telefone. Mas se você consegue fazer isso, tudo bem, não é pecado fazer essas coisas. Então fique tranquilo, não é pecado ter uma casa bonita, não é pecado ter essas coisas. Você pode desfrute porque Deus entregou isso para você. É um privilégio e leve isso como se fosse um privilégio. Mas nós estamos aqui para proclamar essa verdade. Nós estamos aqui para falar para todas as pessoas que nós encontrarmos lá fora que há esperança. E que a esperança não repousa em nada feito de carne, também não repousa em nada feito de matéria. Nem de ferro, nem de aço, nem de madeira, nem de vidro, nem de barro. A nossa esperança repousa no céu. A nossa esperança repousa em Cristo. A nossa esperança está em Cristo. Por quê? Porque é assim que nós vamos fazer. Só que para recebermos tudo isso,
Não podemos continuar nesse corpo de carne. Lembra o que eu falei para vocês? Uma formiga jamais vai entender quem eu sou na minha complexidade. Por mais que talvez essa formiga consiga extrapolar as suas irmãs formigas e ter algum tipo de inteligência capaz de analisar e dizer, deixa eu ver o que é essa criatura estranha que está aqui na minha frente. Por mais que talvez existisse, ela jamais seria capaz de me explicar. Agora imagina você que se eu tivesse como herança para essa formiga, que ela fosse igual a mim. Jamais ela podia ser no seu corpo de formiga. Assim também é comigo e com você. Nós jamais conseguiremos herdar o céu. Nós jamais conseguiremos compreender aquilo que o próprio Paulo diz, que Deus tem guardado, que a nossa mente não compreende, nesse corpo carnal que você e eu temos aqui. Nós precisamos ser transformados, e essa transformação ela começa na nossa mente, quando somos habitados pelo Espírito Santo. À medida que cremos na fé, no sacrifício de Cristo, passamos a ser, como fala João 1,12, considerados filhos de Deus, e a partir dali nos vem agora uma figura celestial que habita em nós, o Espírito Santo, e a partir desse momento ele passa a ser a nossa conexão com o céu. Provavelmente a maior parte de vocês tem um telefone celular, talvez até mais do que um. Você já pensou em tirar o chip do teu telefone celular, colocar no bolso e fazer uma ligação? O que vai acontecer? Não vai dar certo. Não vai dar certo porque falta a linha de conexão. O Espírito Santo é que faz essa linha de conexão. Por isso que nós só podemos acessar as coisas celestiais, nós só podemos ser transformados pelas coisas celestiais se a nossa conexão está com Cristo. E o Espírito Santo está mediando, por isso que Paulo fala que o Espírito, ele clama por nós até mesmo por gemidos inexprimíveis. Nós não conseguimos fazer isso. Mas o Espírito Santo torna essa linha capaz de ser ouvida por Deus. Então, quando nós cremos no sacrifício de Cristo, nós agora então temos paz com Deus. Lembra que eu falei na sexta-feira, um véu se rasgou, e não era uma cortina de voal, aquela que tu tem em casa, tá? A cortina do templo era extremamente espessa. Algumas pessoas dizem que ela chegava a ter a espessura de um punho. Eu não sei se chegava a isso, mas ainda assim, qualquer tamanho menor que isso já é considerável. Aquela cortina se rasgou, dizendo agora que em Cristo nós temos um acesso direto ao Pai. Em Cristo. E como é que nós vamos comprovar isso? Na esperança da ressurreição. Cristo veio agora, Ele ressuscitou, as mulheres foram lá para preparar ou terminar a preparação do corpo, que elas tiveram que encerrar na sexta-feira, e no sábado não foram fazer. Chega no domingo de manhã, tem um anjo sentado em cima da pedra dizendo, estão procurando quem? Ele não disse para vocês que ia ressuscitar? Por que vieram aqui procurar ele? Mas ele estava ali porque Cristo sabia que elas iriam procurá-lo ali. Inclusive fala, diz para toda a galera, estou indo adiante e lá vou me encontrar com vocês. E essa história do domingo é muito legal, porque Jesus, ele consola e conversa com essas mulheres. Pedro e João chegam no sepulcro, está vazio, os dois se olham dizendo, o que está acontecendo? Jesus está conversando com dois discípulos que estavam indo embora para o povoado de Emaús, que de repente descobrem quem é Cristo e voltam correndo. Eles fizeram uma caminhada de ida triste, conversando com um profeta, ou alguém que falou para eles a respeito de tudo o que havia de acontecer com o Messias. Quando os seus olhos se abrem, eles olham para o outro, o que estamos fazendo aqui? Voltam para Galileia correndo. Quando eles estão chegando lá, Jesus diz, paz seja convosco. E se reúne com eles. Eles deveriam ter imaginado isso. Mas Jesus está conosco a todos os momentos. Jesus está conosco, conversando no caminho, estejamos nós aonde estivermos, dirigindo, em nossa casa, em nossa família. Ele está vigiando o nosso sono, Ele está cuidando de tudo por nós. E a ressurreição aponta
essa verdade. Declaro a vocês, carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o que é imperecível. Naquela ceia que Jesus fez na quinta-feira à noite, ele parte o pão e ele dá aos seus discípulos e ele diz assim: comam todos vocês. Esse é o meu corpo, e esse corpo é entregue em favor de vocês. E depois ele pega o cálice e diz assim: agora compartilhem esse cálice entre vocês. Ele é o meu sangue. E esse sangue é o sangue da nova aliança. Agora nós temos uma nova forma de acesso a Deus. Não mais por meio de um lugar, não mais por meio de um templo, mas por meio do sangue do Cordeiro, que foi derramado uma vez por todas. E tudo o que precisamos agora é depositar fé em Cristo. O cristianismo ele passa a ser simples se nós o observarmos dessa forma. Algumas pessoas dizem: não, mas não pode. Tem que ver algum tipo de castigo, eu tenho que fazer alguma coisa. Por isso que através dos tempos se perpetuou aquela ideia de que você peca, você tem que chegar para alguém, você tem que confessar, e essa pessoa vai dar para você uma penitência. Porque você pecou, porque você errou. Mas a penitência foi paga na cruz. Jesus disse que a penitência foi plenamente paga na cruz. Jesus morreu por todos os pecados, os que eu já cometi e os que eu ainda vou cometer. Nós não somos um povo que está ali carregando um fardo pesado, dizendo: puxa, temos que fazer as coisas. Por quê? Porque nós temos o Messias que já fez. O Messias perdoou todas as coisas. O que nós precisamos fazer é apenas nos apropriar desse perdão. Aí você diz: então é fácil, eu posso sair pecando por aí, fazendo qualquer coisa. Paulo mesmo diz isso lá em Romanos. Ele diz: não, então vamos sair pecando, porque... Não. Porque se você entendeu o sacrifício de Cristo, você vai entender quão duro é o pecado. E nós, cristãos, a gente gosta, e é verdade, é uma verdade teológica, nós somos o povo da graça. Por quê? Porque tudo que é de graça você não pagou. Pensa nisso. O perdão dos meus pecados não custou nada para mim. Para Deus custou a vida do seu filho. Para Deus custou bastante. Se eu entendo o quanto custou para Deus isso, eu quero agora usar essa graça da melhor forma possível. Imagina que alguém te dá 50 mil reais. Ele te dá 50 mil reais. Para você, 50 mil reais, nossa, é muita grana, 50 mil reais. Mas para essa pessoa custou 50 mil reais. É assim que aconteceu. Para nós é de graça e é graça. E Cristo já morreu e perdoou os nossos pecados na cruz. E nós não precisamos mais de nenhuma penitência, a não ser vivermos a realidade do Cristo ressurreto. Porque Cristo ressuscitou. E hoje, se em Caxias do Sul, porventura, eu chegar lá no Google, né? A gente procura endereços no Google, né? E eu colocar lá, casa onde Jesus mora. Que endereço que o Google vai me dar? Que endereço Jesus vai me dar se você colocar lá no Google, casa onde Jesus mora? É a casa onde cada cristão mora. Nós agora somos tudo o que Cristo, ou nós somos tudo o que Caxias do Sul pode conhecer de Cristo. E eu não estou dizendo só nós aqui, Aliança Bíblica do Bairro Pio X. Há outras igrejas, e todas essas igrejas, elas têm essa mesma função que você e eu temos. Eu não estou dizendo que só nós temos esse privilégio. Eu estou dizendo que todas as pessoas de Caxias do Sul que professam a fé em Cristo, agora são a casa de Cristo. E todo caxiense que chega até cada uma dessas pessoas que professa, tem que saber quem é Cristo. E essa é a esperança da nossa ressurreição. Então Cristo, Ele morreu pelos pecados, de uma vez por todas, apontando o passado, aquele passado que começa em Gênesis, quando um casal resolve tomar uma decisão que transformaria a criação para sempre.
até a vinda daquele que vem restaurar todas as coisas, que é Cristo. E aquilo com a cruz está resolvido. E a gente está, é só isso? Não, não é só isso. Porque ele ressuscitou. E se ele ressuscitou, todo aquele que deposita fé nele ressuscitará também. E é por isso que Paulo fala, se nós cremos que Cristo não ressuscitou, na verdade nós somos dignos de compaixão. Nós somos uns coitados, falando aí a respeito de uma testemunha daquilo que Deus fez e na verdade não fez. Mas Paulo fala, eu tenho convicção de que Cristo ressuscitou dos mortos. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que nós estamos celebrando a Páscoa. E nós não distribuímos ovos de chocolate, nós não fazemos cortejos de Páscoa, mas nós lembramos que a Páscoa é a ressurreição de Cristo. E esse Cristo está vivo. Então, por isso, você vai ver aqui, na mesa da ceia, um elemento que simboliza a cruz, e o que ficou para trás, e o sepulcro vazio, que é o que nos dará a esperança do que teremos pela frente. Então é por isso que hoje de manhã nós acordamos, e uma das coisas que eu fiz foi mandar para alguns contatos que eu tenho do WhatsApp, Feliz Páscoa, porque Ele vive. Vamos orar, depois nós vamos vir participar da ceia, ok? Senhor Deus, nós nos entregamos a Ti, porque nós jamais poderíamos imaginar o tamanho da obra de salvação que você operaria na vida de cada um de nós. E isso é um privilégio. O privilégio que nós temos de ter os nossos pecados perdoados por Cristo na cruz. Aquele que carregou tudo aquilo que nos afastava de Ti e nos deu um acesso direto, imediato, próprio ao Pai, que nos trouxe significado. E aquele sentimento de culpa que nós tínhamos nos é retirado, porque agora somos perdoados, somos tornados justos, somos agora transformados pelo poder do Teu amor. E obrigado, Pai, pelo domingo da ressurreição, porque Tu não estás em um túmulo que pode ser visitado por um monte de pessoas. Pelo contrário, o túmulo está vazio e nós estamos aqui proclamando, Ele vive. E é para isso que estamos aqui hoje, porque Ele vive. Essa é a verdade que nós queremos cantar, essa é a verdade que nós queremos expressar em tudo aquilo que Tu tens por nós. Abençoa, Pai, todo esse momento, todo esse dia, tudo aquilo que pensamos, para que tudo seja revertido para a Tua honra e glória. Amém.